Pessoal, eu sou o Marco Falcone, mestre cervejeiro e fundador da Falk Beer. Sou vice-presidente de Cindy Bebidas, presidente da Federação Brasileira da Cerveja Artesanal Febracerva e presidente da Câmara Setorial da Cerveja no Ministério da Agricultura. Então, eu vou ter o prazer aqui agora de degustar uma bela cerveja com o meu amigo Mário Alasca e espero que vocês gostem, que vocês desfrutem, porque a gente tem muita história para contar aqui, tá? Então fica aqui o meu convite, meu grande abraço e já desde já o meu brinde. Hello! Como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo certo? Eu sou o Mário Alasca e está começando agora esse episódio do podcast Tomei Gosto, Cerveja, Café ou Vinho. Hoje eu vou ter a honra de conversar com um cara que eu chamo de professor, mas não por burocracia, nem por eu inventar de chamar os outros de professor à toa, porque isso pode acontecer e não de forçação de barra, porque eu tenho essas coisas mesmo comigo. Marco Falcone vai conversar comigo. Ele foi meu professor na Academia Sommelier de Cerveja, me deu aula para que eu me tornasse sommelier de cerveja. Eu torço muito para toda vez que eu falo de cerveja, que ele olhe para mim e fala assim: isso. Porque nunca ele fala assim: não te ensinei desse jeito. E hoje se tornou amigo, ele é fundador da Falk Beer, de Minas Gerais para o mundo. Ele também é presidente da Febracerva, que ele vai explicar também, e da Câmara Setorial da Cerveja. E tem outro cargo, que ele também é presidente, secretário, vice-rei, que eu não vou saber explicar, porque é muito órgão, muito técnico, é muita coisa específica, não que não tenha valor, mas claro que tem sempre valor. Marco Falcone é um cara fantástico e eu acho que vai ser um baita de um podcast, e eu vou te falar por quê. O Falcone, além de falar muito bem sobre cerveja, fala muito bem sobre história também. E talvez seja das figuras que eu encontrei que tenha mais caso de boteco na vida. Olha que eu já estive com ele em boteco algumas vezes, e eu selecionei algumas histórias para estarem aqui nesse episódio de hoje. Mas eu tenho certeza absoluta que se a gente gravar esse episódio daqui a um ano, eu vou conseguir ter mais 3 horas de resenha. Porque o Marcos sabe histórias. Sabe aqueles casos assim, você sabia que tal coisa é tal coisa por causa disso? Não vou te explicar o quê. Vou só te falar que salve pelo gongo, ele vai te explicar hoje o que que é, dentre outras histórias, tá bom? Você que tá chegando agora, você que tá no áudio, faz o download do episódio para que você possa ouvir essa conversa toda se você estiver em trânsito. Se você tá no YouTube, seu YouTube oferece também esse recurso, já baixa aí, já dá um salve, já faz qualquer coisa. Imagina que tá contando um caso fantástico e naquela hora cai o sinal. Eu imito o Marco Falcone também, mas eu não vou fazer isso hoje no primeiro momento, não, só depois. Nós vamos tomar uma cervejinha e vai ficar tudo certo, tá bom? Vem com a gente. Se você tá só no áudio, saiba que também o Tomei Gosto tem vídeo agora. Você vai procurar no YouTube Tomei Gosto e vai encontrar a gente lá, tá bom? Chega mais. Marco Falcone, cerveja, café ou vinho? Pô, bom, eu por meios da minha profissão e da minha preferência, nós temos que ter, realmente uma opção que é a minha cerveja. Mas eu também sou apaixonado pelo vinho, sou profundamente apaixonado pelo café, que são bebidas incríveis, não é, e que incorporam a evolução da civilização humana, né. Quando você falou aí de história, e eu sou Começou, profundo começou, admirador de história, começou. e então, fantástico. A iniciativa do Tomei Gosto em abordar esses 3 temas que são extremamente envolventes na gastronomia, realmente é fantástico e eu parabenizo aqui o seu programa. Muito obrigado, meu mestre. Mas seu preferido então é cerveja. 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 Você falou do café. Engraçado, eu já fiz café pra muita gente, mas pra você eu nunca fiz café, né, Falcone? Por enquanto ainda não. Eu pensei até hoje, cara, e falei assim: eu vou levar um café pro Falcone. Falei: "Puta, não, mas o Falcone tem que tomar cerveja, não tem como eu não dar cerveja pra ele. E tomar cerveja e café no episódio só não vai dar tão certo não". Mas aqui, cerveja tudo bem, que você faz cerveja, que você fala de cerveja, você dá aula de cerveja. Mas o café e o vinho, você tem uma hora especial, assim, pra eles? Bem, eu gosto muito do café pela manhã, né, eu acho que é a bebida para abrir o dia realmente, Uhum. e eu particularmente no meu apartamento, eu tenho 4 modos de dispensar o café, né, Opa! que é Não, vamos que eu listar, tenho ué, espera aí. eu tenho a famosa cafeteira francesa, A onde prensa eu faço a francesa. moagem do meu próprio malte, eu comprei o moedorzinho próprio, né, Aham, então eu compro café e grãos e faço a moagem. sim, E ali eu faço a prensagem, né, sim. com a cafeteira francesa, eu talvez seja o meu favorito. Uhum. Gosto muito do expresso também, naquelas máquinas elétricas,
Sim, que fazem a extração. Normalmente aquilo gera um creme que o café produz de uma forma exímia, né. sim, Gosto muito do também da coagem, sim, né, o café coado para mim é uma coisa muito significativa, porque remete à nossa infância, sim. né, as nossas mães coavam o café, na verdade, né. E ainda tem a cafeteira italiana, né, que produz também de uma forma muito intensa. E cada um tem seus prazeres especiais, né. Vão dar amargores diferentes. E essa variedade, Mário, e esse tipo de alternativas é o que torna, para mim, o café uma bebida tão atrativa. Ô Falcone, vamos falar do café antes de falar do vinho. O café tem uma coisa, eu que comecei essa brincadeira de bebida pela cerveja e hoje tô até de certa forma brincando, aprendendo muito com o café também, eu acho que o café tem uma coisa muito legal, diferente da cerveja. A cerveja você faz e vai esperar 7, 20, X dias pra consumir, né. E o cervejeiro caseiro, então, tem uma dose muito grande de loteria, né. O caseiro, né, que tem menos Verdade, recurso, verdade. né, não tô falando no processo industrial. Mas o café, não. O café é imediato. É verdade. Então, se você fizer uma moagem mais grossa, mais fina, se você variar o grão, se você misturar o grão, você consegue sentir o resultado ali na hora. Você que está no meio da cerveja, deixa eu te fazer essa pergunta. Você não acha que essa satisfação, mas vou jogar o termo aqui, realização, ver acontecer, realização, né? Mais rápida do café, não torna ele, num primeiro momento, uma experiência diferente da cerveja? Bastante diferente. O café, como bebida gastronômica que é, não é, Sim. ela vai depender, ela vai mudar suas características, desde o plantio, né, da planta, do a extração do fruto, né, que é Uhum. o café, que é um espetáculo, e aí você tem várias modalidades, muito se fala no café do jacu, né, Sim. que é extraído das fezes daquela ave que Polêmico! comeu, é muito polêmico, mas não deixa de ser intrigante e atrativo, né. Até a forma de extração, como eu falei, né, que Sim. eu utilizo esses 4 tipos. Mas o efeito é imediato, como você falou, muito diferente da cerveja, porque a cerveja, você vai desde o plantio da cevada, Uhum. que vai ter que ser malteada. O que que é malteada? O que que é malteação? É a germinação do grão, onde ele vai ser seco e aí transformado em malte. Aí só aí você já vai ter mais 140 tipos de maltes para poder fazer a cerveja que você quer. E você vai ter aí mais uma série de variáveis, que são os temperos, como o lúpulo, por exemplo, Uhum. o tipo de água que você corrige para fazer a cerveja que você quer. O lúpulo, que é a planta que dá a estabilidade do do café, da cerveja, e permite realmente mais uma série de variantes aí, que nós vamos chegar a mais de 500 sabores diferentes, né. Então Só bebida no de lúpulo? com extrema variedade, né. Não, se você juntar o lúpulo, Uhum. as variedades do malte, Uhum. e juntar ainda as leveduras, cara, você vai chegar a mais de 1000 sabores diferentes. Isso sem contar isso, 1000 sabores diferentes. Sem contar as misturas possíveis, né, que aí vira infinito, né, Sem Falcone? contar as misturas possíveis e o agente, que é o principal, que é a levedura. É verdade. Né, e você tem as leveduras de alta fermentação, que são as leveduras ale, que são a Saccharomyces cerevisiae, e você tem as leveduras lager, que são as de baixa fermentação, que são as leveduras lager, que fazem as cervejas de baixa fermentação. Então, se você pegar esse universo todo, nós vamos chegar a mais de 2.500 tipos de cerveja. Fascinante. É muito fascinante. E eu acho que é gostoso falar com o Falcone, porque ele tá falando aqui da cerveja, ele moe o café dele em casa, glória a Deus, temos alguém que mexe com os 2, né, e vai falar das infinitas combinações. Eu estava na Bélgica, lá na Destruis, que você conhece também, Sim. e foi o único lugar dos que eu passei lá que eu andei muito pouco. Eu só fui na Europa uma vez, fui na Bélgica uma vez, fiz uma trip lá fantástica, mas eu já vi o café e a cerveja coexistindo lá na Europa. E muito me chama a atenção a quantidade de variáveis que você pode fazer desses 2. Não só do café na cerveja, né, a cerveja que leva café, o extrato, enfim, mas você pode fazer café fermentado com lúpulo, você pode fazer o blend, né, que algumas pessoas já estão fazendo agora uma mistura
de café, mistura de grãos, né, que vai ter café e cevada, e vai chamam de café, né, já tem algumas cervejarias que estão aplicando isso. Você pode pegar o barril que fermentou ou a tina, a bomba que fermentou aquele café e colocar um malte ali depois para descansar. Você pode fazer um café extraído a frio com água lupulada ou com lúpulo. E eu acho que abre um segundo campo infinito que a gente está começando a tatear agora. E eu acho que nós mineiros aqui, que ainda tem a terceira variável produção nossa, que é a cachaça, né? Que ela pode entrar nisso tudo também. Será que nós vamos ver, Falcone, esse mundo se abrindo das misturas? Tenho certeza que sim, Mário. As variáveis são perfeitamente possíveis. A grande verdade é que nós ficamos gastronomicamente travados por séculos. E agora, a gastronomia sendo reconhecida, nós estamos tendo essa abertura. Então, por exemplo, quando a cerveja artesanal entrou no mercado, antes nós só tínhamos a clara ou a escura, e hoje, como eu falei, nós temos mais de 2.500 opções aí para degustação. Nós começamos a observar uma série de possibilidades. Então, o uso de frutas, por exemplo, na produção das cervejas, não é você pegar o suco e jogar dentro da cerveja, não é isso, né. Mas você reconhecer elementos como lúpulos americanos, por exemplo, que secretam sabores e aromas de maracujá, de manga, de uma série de outras frutas, como, por exemplo, o próprio café, se você souber fazer a extração dos óleos essenciais. Então você faz cerveja com café, com aromas e sabores de café, da cor de uma cerveja Pilsen, Sim. mas com aromas e sabores de café. Então é uma coisa fantástica. Gastronomia é uma área que não tem fronteiras. E Minas Gerais é o estado da gastronomia, E né. aí nós vamos falar do queijo, dos doces De e tudo que a gente pensar em gastronomia, nós estamos em Minas, e a cerveja tem que estar sempre presente, tem que como o estar. café tem que estar, como o queijo tem que estar. Então nós não temos fronteiras. Eu tenho muito orgulho de ter recebido do chefe Edson Pugliatti o primeiro troféu Eduardo Frieiro de gastronomia, né, eu sou muito lisonjeado por isso, participo da Frente Gastronômica Mineira, Uhum. e isso está nos dando essa abertura, essas opções, que antes não eram permitidas, não porque existia alguma lei que coibia, nem nada, mas é porque não existia o interesse da população. E hoje eu acho que nós começamos a ser alertados dessa potencialidade que tem o estado de Minas Gerais para isso. Falcone, até quando será que agora a gente também brigou com, aquela fase do colonialismo, assim, a gente começou a ser protagonista no que é nosso? Porque, por exemplo, a gente acostumou a ouvir, e de fato foi assim durante muitos anos, mais uma vez o paralelo com o café, o melhor café ia para fora. E eu creio que durante muitos anos assim o foi. Achar onde que vai ser o nosso protagonismo agora, seja misturando com fruta, o lúpulo brasileiro parece que vai se tornar uma realidade, ainda é uma novidade, né, mas com mais propriedade. Eu ouvi dizer outro dia que parece que estão tentando fazer uma cevada brasileira capaz de produzir cerveja. Porque só explica isso pra gente, o Brasil planta muita cevada, mas grande parte da cevada brasileira acaba não sendo tão própria para cerveja, não é isso? Exato, ela é direcionada, na maioria, na sua grande maioria, para alimentação animal, né. E a cevada, ela é uma gramínea da família, inclusive, a qual pertence os trigos. Então a cevada, brasileira agora, vamos dizer, quando eu falo agora, gente, eu estou falando de 15 anos para cá, tá, que nós temos aqui a cooperativa agrária lá do Paraná, que é o maior produtor de cevada do Brasil e a sexta do mundo, ela fez uma conjunção com a Embrapa, e hoje existe uma cevada de cerrado excelente para produção de cerveja. Ah, então mas já é realidade Já é então. realidade. É um volume pequeno ainda, vamos dizer que 5% da cevada cervejeira produzida no Brasil para produção de malte, Uhum. ela é nativa. O restante é todo importado, sobretudo Áustria, Alemanha e Argentina. É, mas conhecendo o poderio da Embrapa e a garra do agricultor brasileiro, dá pra gente chutar uma É, projeção aí que daqui a pouco vai estar mais. tenho Acho que falar certeza. número é ingrato, né, mas É, mais, né? não temos barreiras, inclusive essa coisa do lúpulo, por exemplo,
É uma realidade impressionante o que está acontecendo. Porque o lúpulo sabe-se por estudos que é uma planta de inverno, ela normalmente produz os seus alfa-ácidos, que são os óleos essenciais que vão gerar o amargor e o aroma da cerveja. Hum? Normalmente ele sempre foi plantado entre os paralelos 40 e 50, ou seja, são regiões frias, em latitudes bastante distintas. Por quê? Porque você precisa, normalmente para a planta tradicional, de ter uma temperatura abaixo de 0 grau por 3 meses no ano, Uhum. para que a planta possa hibernar, né. E você precisa de ter uma luminosidade de no mínimo 14 horas por dia e 4 meses do ano. Isso a gente não encontra no Brasil. Então, quer dizer, era praticamente impossível, teoricamente, se plantar o lúpulo. Mas depois, com vários estudos, nós devemos muito isso aos agrônomos no Brasil, é o desenvolvimento de modificação de características genéticas que eles já estão conseguindo se desenvolver com sucesso em várias regiões de altitude mais elevada, em alguns lugares do Brasil. Então, nós temos aqui em Minas Gerais hoje, produtores de lúpulo. Não é um volume relevante ainda, mas temos associações que estão cuidando disso de uma forma muito intensa. Eu sou hoje na presidência da Câmara Setorial na Cerveja do Mapa, nós abrigamos a Aprolúpulo, que é a Associação de Plantadores de Lúpulo do Brasil. Então estamos desenvolvendo lúpulos que vão desde o do Rio Grande do Sul até no Nordeste, já existem plantadores. Isso tem acontecido numa velocidade muito grande. E aí muitos me perguntam: "Mário, vai haver então uma escola brasileira de cervejas?" A minha resposta é não. Por Quê? quê? Por quê? Nós temos 3 escolas básicas que a cerveja foi consagrada no planeta, que são partiram da Europa, Uhum. né. Uma é a escola alemã, que a gente diz que é a escola mais ortodoxa. Ela criou as cervejas, como ela criou a lei da pureza da cerveja, né, que é chamada de Reinheitsgebot. Ela foi Reinheitsgebot. promulgada em 1516. Eu odeio Falcone, quem consegue guardar esses números, velho? Isso me dá um ódio, velho. Isso me dá um ódio. Sério mesmo, eu gosto do Falcone, ele é meu professor e tal. Mas eu tenho um ódio desse povo que guarda número, mas, Mas essa lei foi promulgada em 1516 pelo duque bávaro Guilherme IV. Ela dizia que a cerveja só poderia ser fabricada usando 3 ingredientes, que era a água, o malte de cevada e o lúpulo. Se usasse outro ingrediente, não era chamada de cerveja. Ainda teria um quarto que seria a levedura, mas a levedura, na verdade, não é ingrediente, é agente. Ela é que faz a fermentação. então a levedura é agente. Agente, ela que produz a cerveja. Trabalha, né, Nós, Falcone? mestres cervejeiros, somos meros cozinheiros. Quem faz a cerveja é, na verdade, a levedura. Então a escola alemã se tornou ortodoxa por essa limitação. Depois você tem a escola inglesa, que usava cervejas bem lupuladas, desculpe, bem alcoólicas Uhum. e que nem eram chamadas de cerveja, Era o quê? eram chamadas de ale apenas, Ó! tá. A gente já escreve ALE, né, Sim, ale, sim. na verdade é ale, e só sob o governo de Henrique VIII, Que ano que é isso? em torno de 1680, Te odeio, Falcone. é que elas foram, puderam ser chamadas de beer, quando elas incorporaram o lúpulo na sua produção. Ah, cara, eu não lembro disso na aula não, então espera aí. É verdade, é. As cervejas britânicas das que eu vou me lembrar, a mais lupulada que tá me vindo aqui na cabeça é a IPA. A IPA, que eu odeio você porque você fala IPA. Aliás, meu filho, o Max, que é o mestre cervejeiro da Falck hoje, ele fala: "Pai, você tem que parar com essa chatura", porque eu gosto de falar IPA, né, Fala porque por que você fala IPA, eu adoro essa explicação. porque quando você vai tomar um vinho francês, por exemplo, você nunca vai chamar de Pinot Noir, né. Pinot Noir, É Pinot Noir, né, Pinot porque você tem que Noir. respeitar a origem da palavra, né. Sim, Então eu falo IPA porque India Pale Ale, isso aí, é uma sigla em inglês, né, que isso é uma aí. história muito interessante que quando a Inglaterra começou a colonização da Índia, Uhum. e aquilo ali era uma grande fortuna para o país, em torno de 1790, aquilo foi um problema muito grave,
que eles tiveram, porque a cerveja era exportada para a Índia, saiu dos portos de Manchester, cruzavam o Equador pela primeira vez, desciam a costa da África pelo Atlântico, viravam o Cabo da Boa Esperança e subiam o Oceano Índico, passando pela costa da África novamente, até cruzar o Equador pela segunda vez a 50 graus. Quantas zonas térmicas que a cerveja já Né, passou aí nessa ela brincadeira? passava aí por 4 ou 5 zonas térmicas, mas principalmente a 50 graus na região do Equador, né. E quando Arregaça. chegava lá em Calcutá, na Índia, a cerveja o pessoal abria o barril, não conseguia nem cheirar, porque já tinha degradado. Naturalmente, você tinha ação de bactérias e fungos e uma série de outros micro-organismos que detonavam a cerveja. Então a civilização da Índia, a colonização da Índia pela Inglaterra, estava sendo perdida. Eles chamaram o mestre cervejeiro da cervejaria Bom, que produzia essa cerveja, Se você falaram: falar "Olha, uma de novo, eu vou tacar esse queijo aqui na sua cabeça. você tem que Eu vou tacar esse queijo na sua você cabeça. tem você tem que dar um jeito de fazer uma cerveja que chegue intacta lá na Índia". Na época não existiam conservantes, né, e tudo mais. E eles pegaram o estudo de uma freira alemã chamada Hildegard von Bingen, que no ano 700 fez um estudo fantástico. Ela era uma musicista e cientista brilhante. Aliás, as mulheres têm muito poder na construção da cerveja. O Falcone não só na cerveja, como no paladar também, cara. Tem dia que eu vou com o da minha Sim. mãe experimentar café, e assim: "Mãe, eu te amo", tá, mas dá um ódio. E o cara fala assim: "Ô Mário, olha aqui", eu falo: "Nó, cara, tá parecendo tipo uma laranja". E minha mãe fala assim: "Não, meu filho, isso é casca de laranja lima". O cara fala assim: "É?". Minha mãe me humilha, velho. É, E a né. mulherada tá Mas arregaçando no elas têm uma sensorial. capacidade sensorial muito superior à dos homens, tanto é que, normalmente nos grupos de análise sensorial, as mulheres são as que mais se destacam. Mas elas começaram a fabricar cerveja na Suméria há 8.000 anos, porque os homens saíam para caçar e coletar, e elas é que fabricavam cerveja enquanto cozinhavam, né. Depois no Egito, as sacerdotisas faziam a cerveja. E na Idade Média, nos antigos mosteiros, que as freiras é que faziam cerveja, elas inventaram 1000 saídas. E essa freira Hildegard von Bingen fez um estudo sobre o lúpulo e descobriu que ela aumentava a durabilidade da cerveja. Por quê? Porque ela tinha ação bacteriostática, não é bactericida não, Ó, tá, Mário? quase falei bacteri eu já posso ter falado Não, bactericida na minha vida. bactericida mataria as bactérias. Não, no caso não. Ela não permite a reprodução das bactérias. É É bacteriostática. bacteriostática. Vivendo é E essa verdade. ação realmente conservava a cerveja e mais, aumentava o tempero da cerveja, né. Sim. Então, a cerveja incorporou aí a partir dos anos 700, e ela só foi aplicada na Inglaterra nos anos 1600, depois que Henrique VIII permitiu o uso do lúpulo na cerveja, e aí a cerveja na Inglaterra passou a chamar beer, deixou de chamar só ale. Olha. Então você tem a beer inglesa devido ao uso do lúpulo, né. A IPA que você começou a falar. Aí chegava a Então a cerveja IPA, podre. eles pegaram essa composição, descobriram que aumentava o poder de durabilidade da cerveja e aumentaram o álcool da cerveja. A cerveja inglesa na época eram as famosas Mild Ale, elas tinham 3,2% de álcool. Não, muito Então, baixo. o nessa época o cervejeiro aumentou para 7,5% o teor alcoólico da cerveja. Resultado, a cerveja foi despachada, viajou o mesmo tanto, quando chegou na Índia, abriram o primeiro barril. A reação foi a seguinte: na capa do jornal de Calcutá, cerveja extraordinária, Ai, espetacular. ai, ai. Resultado: nesse momento tinha acontecido 2 coisas: estava salva a colonização da Índia pela Inglaterra e estava criado o estilo IPA, India Pale Ale. IPA. Essa é a história. E foi tão importante isso, porque teve um carregamento de cerveja que em 1826 afundou, naufragou na costa da Irlanda, e os barris saíram boiando pelo mar afora, né. Então navios que estavam passando da Noruega, dos Estados Unidos, navios da Rússia, coletaram esses barris e levaram para os seus países, né, até navios da Inglaterra mesmo. Uhum. Foram 300 barris que se perderam pelo mar. Quando chegaram, tomaram, falou assim: Que é isso? Nós tomamos essa porcaria lá e essa cerveja aqui é muito mais maravilhosa". Resultado, virou a maior moda do mundo fazer IPA.
Então, nos Estados Unidos, por exemplo, foi a cerveja que ela foi produzida até a Lei Seca em 1920, quando surgiu a famosa Lei Volstead, que era a Lei Seca, né, que foi promulgada por Franklin Delano Roosevelt e depois revogada em 1933. Então, a IPA era a melhor cerveja. E nos Estados Unidos, infelizmente, nesse vácuo que eles ficaram sem tomar cerveja de 13 anos, depois, quando ela foi recriada, o pessoal não tinha mais o costume, então eles passaram a fazer a cerveja fraquinha. E aí que surgiu a industrialização da cerveja, utilizando milho, arroz e etc. E porque o pessoal queria cervejas mais leves. Então, a história da cerveja, gente, é um negócio tão vasto, tão intenso, que se eu fosse contar aqui, a gente ficaria aqui mais uns 4 ou 5 dias aí, no mínimo. Mas é bom que dá pra você voltar. E nós vamos começar a tomar cerveja agora. Opa! Já vamos pedir a primeira aí. Eu comecei a pergunta inicial: cerveja, café ou vinho? Falcone, vinho. Antes da gente voltar na cerveja. Você tem um horário? Você tem algum estilo? Olha, Você gosto bebe? muito de saborear o vinho, ao lado da minha companheira, que gosta muito de vinho. Então, normalmente, na parte da noite, eu normalmente dou preferência à cerveja, mas quando ela toma um vinho, eu tento acompanhar. E gosto muito de determinadas uvas, principalmente do vinho tinto, né. Uhum. Então, as minhas favoritas são Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, a Merlot, gosto muito da Merlot também. Mas o vinho é uma bebida fantástica, porque o vinho tem uma coisa que a cerveja não tem, que é o terroir, É né. mesmo. O A cerveja terroir assim, me perdoa, mas a cerveja seria estéril nesse sentido? não, não Por é isso. É porque porque a você pode fazer em qualquer cerveja, a lugar? matéria-prima básica dela é commodity, né. Então o malte que você planta aqui, você planta na Áustria, Uhum. depois de germinado e seco, é o mesmo produto, não muda nada. Então a cerveja não tem o terroir. Você pode ter com relação ao lúpulo, realmente, que vai dar uma diferenciação de sabor. Mas terroir como do vinho, que vai tirar os elementos, vai depender dos níveis de NPK, nitrogênio, fósforo, potássio da terra, vai depender dos ares que sopram em cada lugar, né, se o ar vem de um mar mais salgado, menos salgado, como nós temos a costa chilena, por exemplo, que é fantástico, como nós temos região de Bordeaux na França, como nós temos outros lugares produtores do mundo, no próprio Canadá, Estados Unidos, são todos diferentes, você nota diferenças fundamentais. Muita gente diz que é frescura: "Ah, esse vinho está com gosto de feno", não, não é, existem essas diferenças. Eu já tive esse papo Eu aqui, sei que tem uma sendo certa frescura pisado. nisso aí, mas existem as diferenças, então isso é muito importante. Então o vinho é uma bebida preciosa, ele foi muito cruel com a cerveja durante a civilização grega, né, Uhum. porque eles achavam que fundamentalmente o vinho era superior, e que na verdade, não que era superior, né, mas é porque tinha uma certa dificuldade de plantio de grãos naquela região da Grécia. Então o vinho acaba assumindo um protagonismo muito grande, e depois aquilo é passado para a civilização romana. Então a civilização greco-romana menospreza, de certa forma, a cerveja e eleva de uma forma muito eficiente o vinho. Ô Mário, muito obrigado por estar me servindo aqui. Eu vou te citar uma frase aqui de um antigo provérbio egípcio, Por favor. que dizia o seguinte: que um homem completamente feliz tem a boca repleta de cerveja. E Amém. nesse momento eu ficarei. Espera aí, brinda para o Falcone! Um brinde Só a que eu nós. cometi um pecado aqui, Mário, desculpa. Mas eu queria ficar completamente feliz. Não culpa a sua felicidade. Essa aqui é a Falck Diamantina Bohemian Pilsner. Exato. Eu normalmente explico a bebida, mas como o produtor tá aqui, o que vem a ser a Falck Diamantina Bohemian Pilsner e por que esse nome? A cerveja Bohemia Pilsen, e é muito interessante, porque nós estamos aqui com uma bela taça aqui de vidro, e na época, em torno de 1840, foi criado na República Tcheca a tradição de fabricar copos em cristal e em vidro, né, a região da Boêmia. Uhum. Então todo mundo sabe que os cristais da Boêmia
eram os melhores, uns falam que é Cristal da Boemia, mas é da Boêmia mesmo. E apreciava-se o vinho olhando aquela cor maravilhosa de rubi, Uhum. totalmente translúcidos. E a cerveja até então não tinha esse cuidado, ela era fabricada com malte sem o menor cuidado de torrefação e se tomava em copos opacos, né, e aquelas canecas grotescas, né. Uhum. Então alguém teve ideia e falou: "Por que que a cerveja não pode ser uma bebida bonita?" Tem até um movimento na Inglaterra que chama-se Beautiful Beer, que era para isso, para dar beleza à cerveja. E é Beautiful Beer? Beautiful Beer. Ah, Beautiful Beer. É, beleza, Ah, da achei que era cerveja, né. Beautyphobia, de tipo medo de beleza, Não, não, né. Beautiful Beer. Beautiful Beer, de cerveja bonita. Exato. E aí, na região da Boêmia, eles contrataram em 1842 um mestre cervejeiro chamado Josef Groh, que era alemão, e ele foi lá para uma fábrica que fica na cidade de Pilsen, na República Tcheca, e ali em Pilsen ele desenvolve uma técnica. Primeiro, ele controla a torrefação do malte, não deixa ele passar e mudar de cor da casca, Uhum. né, ele ficava amarelo. E aí ele fabricava cerveja e depositava essa cerveja em barris de madeira de 30.000 litros no subterrâneo, porque ali no subterrâneo tinha uma temperatura controlada de 2 graus, naturalmente, sem uso de recursos elétricos, porque nem tinha na época. Uhum. E aí as leveduras decantavam e quando a cerveja era colocada na taça, gerava essa coisa linda, magnífica, amarelo, ouro 24 quilates. E aí essa cerveja foi um sucesso total. Quem visitar Pilsen na República Tcheca, pessoal, lembrem-se de visitar Pilsen. E lá tem o primeiro bar que vendeu a primeira cerveja Pilsen do mundo. O É, bar hoje tá chama-se aberto? O Salzmann. Você chega lá, você tem uma maquininha onde você coloca moeda e você compra a moeda com efígie de Josef Groh. Ó. É fantástico, não pode perder. E tem a cervejaria Pilsen Urquell, que é a primeira que fabricou a cerveja Pilsen. E Urquell, no tcheco, significa original. É a Pilsen original. E aí surge essa cerveja. Mantendo essa tradição, essa cerveja era fabricada com lúpulo Zas, Uhum. que é um lúpulo plantado na República Tcheca, que é único. Então a Falck passou a importar esse lúpulo da República Tcheca e resolveu fazer uma cerveja genuinamente mineira, mas do estilo tcheco, que era a Pilsen Urquell, que era a Pilsen tcheca. Então, por que que nós demos o nome de Falck Diamantina? Imagina que nosso presidente Bossa Nova, Sim, JK. 1958, Se você somar JK, todos os números que o Marco Falcone falar e acertar no final, você ganha loto. Todas as datas que ele falar. Soma e me conta quanto que vai dar. Ah, mas JK era Juscelino Kubitschek, check. porque ele era tcheco, porra. É de Vera isso? O cara era tcheco, O JK era tcheco? a mãe dele era tcheca. Então, nós unimos essa sabedoria, que é uma coisa fantástica de trazer a cultura para cá, e radicou em Diamantina, teve Juscelino Kubitschek, que virou nosso presidente Bossa Nova, né. Então nós estamos homenageando aqui uma cultura dessa, um presidente que o Brasil teve inesquecível, não quero dar nenhum cunho político para a Sim, 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 discussão, partidário, né? mas é histórico apenas, né. Sim. E estamos daí nasceu a cerveja do estilo Pilsen, né, e a Pilsen tcheca é exatamente isso que vocês estão vendo a gente beber aqui, e que traz esse lúpulo Zaz, que é um lúpulo bastante refrescante, com aromas e sabores, além do amargor, ele nos traz um certo frutificado Sim. e que realmente nos remete às cervejas verdadeiras que a gente bebe na República Tcheca. Das 4 vezes que eu já tive em Pilsen, eu levei e a cerveja foi altamente aprovada lá. Ah, que beleza, E para quem vê parabéns. o rótulo da cerveja, ela tem o passadiço que simboliza Diamantina, que era uma ponte que ficava entre os 2 conventos, não é, uma ponte que ficava entre os 2 conventos, e que as freiras podiam transitar ali sem ser vistas pela rua. Então, gente, todas as cervejas da Falck têm uma história a contar, né.
E essa Diamantina realmente é uma das campeãs, e ela inova a tradição e faz parte do conceito que a gente está tendo de criar cultura cervejeira no país. Fantástico. E tá valendo, tá, gente? Se você somar todos os números que o Falcone falou desde o início do podcast chegar até o final, você ganha um brinde. Não sei o que que é, não, mas eu vou te dar um brinde. A gente tava falando de vinho, Falcone, e volta e meia eu vejo chopp de vinho. Chopp de vinho é chopp? É Não, cerveja não. ou uma bebida gaseificada mista? Pô, Mário, na verdade, a palavra chopp só existe no Brasil. O que é chopp, então? Explica pra nós. É. O que é chopp? Vai dar um corte agora. O que é chopp? Bom, chopp, na verdade, é uma forma que o brasileiro designou para chamar a bebida que sai do barril e entra no copo. Hoje em dia é muito difícil a gente determinar, porque a indústria plantou a ideia que chopp era bebida não pasteurizada. Pasteurização, pessoal, é uma técnica onde você leva a 60 graus por 20 minutos a cerveja, para que todos os micro-organismos morram e ela aumente a durabilidade. Então, um barril de chopp aberto com cerveja pasteurizada, ele dura 30 dias, enquanto a cerveja que não é pasteurizada dura apenas 3 dias, que seria o verdadeiro chopp. Na Europa, esse conceito não existe, não existe chopp, existe beer on bottle, que é na garrafa, ou beer on tap, que é saindo da chopeira. Que as grandes cervejarias hoje têm um processo chamado de flash pasteurization, onde pasteuriza na linha o que vai para o barril. Uhum. Então perdeu o sentido essa divisão. Então, o chopp, gente, nada mais é que a cerveja que sai do barril. O vinho pasteurizado, você fez uma boa pergunta, eles tentaram dar uma saída para os vinhos de menor qualidade, que não tem que sofrer processo de envelhecimento. E para o vinho é muito importante, né? Passar pelo barril, trocar íons com Uhum. madeira. E eles pegaram os vinhos mais novos, como tinham os vinhos de garrafão, os vinhos de mesa, e colocaram sob efeito de CO2 e tira pela chopeira. Ah, então por isso que ele é chopp de vinho. É só isso. Na verdade, assim, foi uma invenção bem brazuca mesmo, para tentar vender um produto que não saía. Eu vou dar um exemplo aqui Conta isso, eu sei o que que você vai falar. Isso é bom demais. da cervejas escuras antigas, né. Cervejas escuras antigas, eu não vou citar a marca, porque Dá leite, Falcone. é, Dá leite. eles lançaram porque é o seguinte, a cerveja que não dava filtragem na fábrica, Hoje em dia esse caso que ele tá contando é real, é tá. real. Você pode perguntar pra sua mãe, pro seu pai aí, É. que tinha um boato que antigamente a cerveja X, que ele não vai falar o nome aqui por uma questão ética, a cerveja X, a mulher bebia essa cerveja quando ela estava amamentando pra dar leite. Isso é verdade. Conta esse caso, Falcone. A verdade é que a cerveja não dava filtragem, aquilo ali ia ser jogado pelo ralo fora. Aham. Aí alguém teve um mestre cervejeiro muito safado lá, teve uma ideia, falou: "Não, vamos aproveitar isso aqui. A gente taca açúcar e bota corante caramelo e bota no mercado". Só que ninguém comprava aquela porcaria, porque era muito ruim. Realmente cerveja extremamente açucarada, sem filtragem, com gosto muito pesado de leveduras e tudo mais. Aí falou: "Como não vende, vamos parar com isso". O cara falou: "Não, sô, vamos botar a ideia no mercado que ela aumenta a lactação da mulher que está amamentando". Baseado em quê? Marketing, puro marketing, Ele fala marketing, mas eu diria picaretagem, mas ele fala picaretagem. marketing. É o É. marketing nocivo, né, Ah, na sim, marketing verdade. nocivo. Na verdade, o que estava fazendo? Estava embebedando os nenenzinhos, cara. Quer dizer, é muito triste realmente a gente ter convivido com esse tipo de coisa, como nós tivemos que engolir muita coisa nessa indústria da cerveja, enquanto ela foi apenas indústria, né. E realmente a gente, com a cerveja artesanal, nós podemos reverter isso, e hoje a gente faz questão de passar conhecimento para que esse tipo de enganação não prevaleça. Falcone, uma vez eu não sei se eu li ou se alguém me contou, que a história do chopp é que chopp era uma medida, é uma medida, assim como tem onça, como tem, X, e que os alemães, quando vinham ao Brasil para pedir cerveja, que é o que a gente chama de chopp, falava que ele queria um chopp que daria aquela medida dali. E Al daí vem e tem essa vertente também? Alguns lugares da Alemanha
A palavra chopp significa 300 ml, Ah, aí, ó. tá. Alguns lugares. Como, por exemplo, na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, o pint significa 573 ml, e que nos Estados Unidos passou a ser 500. Então você pede um pint, não quer dizer que seja é o tipo do copo. É medida. E o Brasil adotou, em alguns lugares da Alemanha trouxeram para cá, região de Bremen, por exemplo, usa a expressão chopp para unidade de medida de 300 ml. Fantástico. O Falcone já falou do caso da cerveja que dava leite na mulherada, e já estão falando um pouco mais aqui de Belo Horizonte. Vamos dar uma pincelada rápida. Como que a cerveja chegou em Belo Horizonte? Olha, essa história é fantástica, porque Belo Horizonte foi uma capital planejada, né. Sim. Arão Reis e sua belíssima comitiva de engenheiros, que foram escolhidos para planejar a cidade, eh, fizeram todo o projeto, né, que era uma cidade dentro de uma grande avenida, que é a Avenida do Contorno, e as ruas transversais tinham nomes de estados do país, né, então nós temos Rua São Paulo, Rua Mato Grosso, Rua Rio Grande do Sul, né. Nós temos também, as que cruzavam, que tinham nome de tribos indígenas, né. E aí vem Rua Aimorés, Rua Tupinambás, Rua Carijós, Guaicurus. Guaicurus, e aí vai. Só que quando, Belo Horizonte foi construída, nós não tínhamos mão de obra suficiente aqui, Mário, para fazer essas obras. E o projeto foi muito arrojado, vocês podem ver o complexo arquitetônico da Praça da Liberdade, todo foi construído de uma vez, e as casas todas nas redondezas para receber os funcionários públicos que administrariam o estado. Como não tinha essa mão de obra foi importada da Itália, e eles se fixaram no bairro da Lagoinha. E normalmente vinham aqueles engenheiros, os pedreiros, os mestres de obras, os serventes, todos foram morar na Lagoinha, construíram as suas próprias casas e ali moraram. E chegava naquele horário do lusco-fusco, né, que era um final de expediente, e o pessoal, com uma saudade de casa lá da Itália, aquele negócio todo, tiravam as mesas de casa e colocavam na calçada, que aqui a gente chama de passeio, né. Aham. Colocava no passeio e ali abria os seus vinhos, vinha as cachaçinhas que tinha no interior de Minas, etc, etc, etc. Quando a cidade foi inaugurada, 1889, né, dia 2 de dezembro de 1889, Agora fala além da data, ele falou do ano, ele fala a data. é, Que hora que foi, Falcone? 12, não, a inauguração deve ter sido por volta de meio-dia, mas se bobear eu conto o cardápio que o Santos Ah, não, Dumont vai teve dormir, bicho, não é quando ele possi viu em 1906 a Belo Horizonte, que eu fui na Hemeroteca do Estado e peguei o cardápio do almoço que foi servido para ele. Ah, isso é fantástico. Mas então o pessoal falou: "Não, Belo Horizonte precisa ter uma cervejaria", porque já era muito famosa a tradição em Minas Gerais. Gente, todo mundo acha que a cerveja chegou no Brasil através da colonização alemã no Rio Grande do Sul. Mentira, não é verdade. O maior produtor de cerveja de Minas Gerais, nos anos 1890, foi Juiz de Fora. Chegou a ter 32 cervejarias. Por que que isso acontece? Quem que imagina? Gente, muito simples, todo mundo conhece Juiz de Fora, na época, como a Manchester Mineira. Foi o Por que primeiro lugar que Manchester? teve as confecções. Então eles trouxeram as máquinas de confecção para Minas Gerais, e ali eles geravam muitos empregos, né, e vinham os técnicos da Alemanha Uhum, para dar manutenção nas máquinas, e para poder instalar, dar o startup nessas máquinas todas, né. uhum. E o que que acontecia? Os caras chegavam aqui e não tinha cerveja, pô. Então os cara começaram a abrir cervejaria virulentamente. E aí abriram 32 cervejarias em Juiz de Fora. Então o mineiro passou a ter gosto pela cerveja a partir dessa época. Então 1889, na 1897, na inauguração da capital, não tinha uma cervejaria, então eles descobriram que tinha Arão Reis que descobriu que tinha uma cervejaria de 2 italianos em Nova Lima, que era a cervejaria dos irmãos Fornatiari. Então
Então eles cederam um terreno na beira do rio Arrudas para que eles construíssem a cervejaria deles Uhum. e cederam também a energia da usina hidrelétrica do rio Arrudas. Meu Deus. Tinha usina hidrelétrica ali, Aonde que era a usina hidrelétrica no Rio Arruda? onde é o Shopping Oi hoje. Meu Deus. A primeira fábrica de cerveja, então, foi onde é o Shopping Oi. Ela chamava Cervejaria Renânia, Ó. que era dos irmãos Fornatieri. E aí, isso foi um fato muito fantástico, mas vendia tanto, tanto, tanto. Então, o povo que veio do interior sofreu o mesmo efeito dos que vieram da Itália no início da construção. Saudade de casa, porque eles vieram primeiro, deixaram as famílias, as esposas, os filhos no interior, né. Uhum. Então via gente de Montes Claros, veio gente de Uberlândia, veio gente da zona da mata, veio gente do sul de Minas, veio gente do norte de Minas. Então o povo ficava com uma saudade imensa da família. O que que era a solução? Tirava as mesas, colocava no passeio e abria as cervejas da cervejaria Renânia. Por isso que nós viramos a capital mundial dos bares. Aí, ó. Tá aí o motivo. Nenhum mineiro que se preze ou belo-horizontino sai de casa direto do trabalho e vai para casa, ele tem que parar no boteco antes. Ei, beleza. Aí que está a tradição. Em 1906 aconteceu um fato muito desagradável, que foi, um dos irmãos Fornatieri precisando ampliar a fábrica, porque já não estava dando conta de fornecer. Na época eles fabricavam 120 mil litros por mês. Era um Até pra hoje, assim, Até para hoje, pausa. para uma micro cervejaria é um volume Até grande. pra hoje, pra uma micro cervejaria, de fato é um volume grande. Exato. Você que tá ouvindo a Mas gente, na época talvez. você tem que considerar que Belo Horizonte tinha 80 mil habitantes, Não, né. mas o que eu quero sensibilizar as pessoas é o seguinte, Falcone, no mundo de hoje, né, que todo mundo tem um amigo meu chamado Henrique Portugal falou que antigamente ou você estava na igreja ou numa banda, hoje em dia não, ou você faz startup, ou você tá na igreja, ou você tem uma banda, ou você faz cerveja, as pessoas se dividem Exatamente, assim, é né. verdade. Mas talvez você que tá ouvindo e assistindo esse podcast tome alguma cerveja cuja cervejaria produz menos do que 120 mil litros por mês, porque é uma Normalmente, marca considerável. para o padrão de micro cervejaria é 30 mil a média, É. né. Mas existem cervejas com 5 mil que sobrevivem. É um número interessante, até 5 mil litros por Sim. mês, interessante. Menos que 5 mil, às vezes não se sustenta, né. Uhum. Mas a partir de 5 mil já é um volume interessante. Mas o que acontece é que um dos irmãos Fornatieri foi na Alemanha comprar equipamentos, chegou lá, ele pegou a gripe espanhola e faleceu, cara. Oh. O outro irmão desgostou, vendeu para a cervejaria Boêmia na época. Desculpe, não era Boêmia, era a cervejaria Bavária. E essa Bavária assumiu a cervejaria dos irmãos Fornatieri. Em 1928, vendeu pra Antártica, Companhia Antártica Paulista, que tinha sido fundada em 1896. E aí que vira a fábrica da Antártica da Avenida Oiapoque. Então, Ah. a história está toda aí. E daí nós passamos uma fase onde brigavam Brahma e Antártica, até no final dos anos 90, quando surgiu a Krug Beer, que foi a grande pioneira da cerveja artesanal em Belo Horizonte, depois vieram a Três Lobos, depois a Vals, e a quarta cervejaria foi a Falck Beer. E nós fundamos em 2004, estamos fazendo 18 anos, emplacando esse ano, Maioridade. mas trazendo um cunho de cultura, formação de cultura, gente, porque é só por isso que expandiu no nosso setor. Eu tive a honra e a glória de fundar associações de cervejeiros artesanais em todo o Brasil. Então sou fundador desde a serva gaúcha até a serva amazonense, né. E depois entendi que a grande saída da cultura cervejeira seria formar cultura. E daí onde eu tive a honra de fundar a Academia Sommelier de Cerveja, junto com minha grande amiga Fabiana Regui, e onde nós tivemos a honra de receber o brilhante aluno Mário Alasca. Ah, que isso, hein. Falcone, eu vou dia que eu for candidato a um cargo, eu levo você pra falar de mim. Você falou do prédio, pra quem é de Belo Horizonte, Minas Gerais, talvez esteja familiarizado com o Shopping Oi. Os camelódromos se tornaram shopping populares e o Shopping Oi é o maior shopping popular de Belo Horizonte. Pra você que tá ouvindo essa. Na verdade, ele é inovador e ele é reconhecido fora do Brasil, inclusive, tá. Meu amigo Mário Valadares, que é o proprietário lá, que inovou tudo isso.
com o intuito de dar abrigo aos camelôs que ficavam na rua expostos. Eu vou te contar um caso então, você contou vários, eu vou te contar um caso que eu vivi. Eu trabalho na rádio 98 FM, e a 98 FM fazia um festival chamado Pop Rock Brasil, né. Assim como tem o Planeta Atlântida, o João Rock, quem é de João Pessoa, lá em Uberlândia tinha um também que eu esqueci qual que é o nome, os grandes festivais do Brasil. E certa vez, em 2006, vieram bandas gringas tocar aqui no Brasil. E no mesmo dia que veio a banda Black Eyed Peas, que na época ainda tinha Fergie, will.i.am, a turma toda, veio uma banda norueguesa que é o The Rasmus. Eu ouvi falar. E eu estava doido pra entrevistar o Black Eyed Peas. E eles tiravam a imprensa toda do corredor. "Tire a imprensa que o Black Eyed Peas vai passar". Aí o segurança vinha me pegar, a mulher falou: "Não, ele não pode, que ele é da 98". E eu fiquei por ali, entrevistei até a Fergie, do Black Eyed Peas e tal. Só que nesse afã de eu querer entrevistar um gringo, todo gringo que passava do meu lado eu puxava papo. Alguém vai me levar lá. Nisso eu puxei papo com um cara que era técnico de bateria do The Rasmus, que é essa banda. Aí chamou o produtor deles. Aí o produtor: "Ah, e aí, tudo bem? Tudo bom. E aí, vocês gostaram da cidade?" Eu não tinha nada pra falar com o cara, né. "Ah, gostamos, a gente só chegou e veio pro hotel, a gente tá trancado num hotel em São Paulo há 5 dias, pô. Trancaram a gente no hotel lá e tal, não sei o quê". "Não, só quando você voltar aqui avisa, a gente dá um rolê com vocês". Ela falou assim: "Não, amanhã nós estamos de folga". Falei: "Putz". Aí vai o Mário, teve o Pop Rock Brasil, aquela loucura. No dia seguinte, Mário pega o carro dele, vai para o Ouro Minas, o Hotel Ouro Minas, buscar parte da banda, desceu o baterista, o não sei quem, não sei quem. Aí eu fui com os caras, fomos almoçar num restaurante e tal, aí na volta eu errei o caminho. Os caras: "Que prédio grande que é esse aqui?" Eu falei: "Ah, esse é um shopping popular, a gente quer voltar aqui". E aí eu fui com o The Rasmus, eu estava o baterista, né, no Shopping Oi, e pasme, eles queriam comprar a camisa da seleção brasileira mais barata. É. E na época não era esse Shopping Oi modernoso como ele é hoje, Aham. e pô, me imagina um norueguês, na véspera do Pop Rock Brasil em 2006, no dia seguinte, dando rolé no Shopping Oi, eu não sabia o que ia acontecer. Aí eu falei com os caras da banda, falou: "Ó, todo mundo vai ficar na minha linha de visão, e você não fica mais do que 3 metros de mim". E dito e feito. Aí uma bela hora a gente estava andando lá no Shopping Oi, e os caras começavam a perguntar, porque estava o The Rasmus, New Order e o Black Eyed Peas. Aí os caras: "New Order? Não sei o quê? Não sei o que lá". Falei: "Galera, acabou, vamos embora. Volta, vamos pro hotel. Não quero confusão pra mim não". Então você falou de internacionalmente, Exato, eu tô te exatamente. devolvendo um caso. Mas é pura verdade. Construções famosas, cervejarias. Você conta o caso que Wall Street foi a chegada da cerveja nos Estados Unidos? Exatamente. Veja que coisa impressionante que poucos historiadores sabem, mas a gente, através de pesquisa, descobriu, né. Quando os holandeses vieram para o Brasil através da Companhia das Índias Ocidentais, cujo presidente era um alemão, todo mundo acha que era holandês, mas não era, a empresa era holandesa, Companhia das Índias Ocidentais era holandesa? holandesa. O pai do Freddie Mercury, Farrokh Bulsara, trabalhava numa dessas, eu não sei se é essa. E aí quando a Índia foi, né, ficou independente, ele voltou de Não, não, Zanzibar. mas aí era Companhia das Índias Orientais. Tá vendo como é que é Tá, bom? na verdade, o Companhia das Índias Ocidentais, que veio para o Brasil, era presidida pelo Maurício de Nassau, que era um alemão. Olha. Então eles vieram aportar em Pernambuco. Na verdade, eles tentaram alguma coisa na Bahia, não conseguiram, mas em Pernambuco eles conseguiram fazer o plantio de cana-de-açúcar, Uhum. que essa companhia era o maior produtor de açúcar do mundo. Na época, o açúcar era uma grande novidade, né. Então a cana estava sendo descoberta, porque ela foi, na verdade, originária da Índia. Então Hum. eles plantaram no Brasil e Pernambuco teve muito sucesso. E eles trouxeram, então, uma cervejaria para o Brasil. O mestre cervejeiro La Fontaine fundou essa microcervejaria em Recife, Olha. tá. Isso eu estou falando de 1610, Muito recente. Assim, para a 1610. época, né, Sim, sim. muito próximo recente não, muito próximo à data É, da descoberta do país, né, exato. cento e pouco, 110 anos, né. Enquanto quando chegou, então, em torno de 1635, eles descobriram que tinha um lugar que a cana dava melhor resultado, que tinha, com mais sol, maior calor, ela dava um grau mais alto de Brix, ou seja, teor de açúcar. Uhum. Era melhor para fazer açúcar, naturalmente.
Então os holandeses resolveram, por conta própria, sair do Brasil e mudar para o Caribe todas as instalações. Muita gente fala que foram os portugueses que expulsaram, falam com muita glória, os pernambucanos que expulsaram. Pode ser que um resto de de holandeses que estavam em Recife foram expulsos, mas na verdade, Maurício de Nassau era um cara extremamente eh, focado em ciência. Ele que trouxe os primeiros astrônomos, médicos, estudiosos, cientistas, naturalistas para o Brasil. Então ele vai realmente para o Caribe, deixa o pessoal lá, desmonta essa cervejaria que o La Fontaine fez, a primeira cerveja da América do Sul. Chega em no Caribe e deixa lá o pessoal todo e seguem para uma nova possessão holandesa na América do Norte. Era uma ilha no norte da América do Norte Meu chamada Deus. Nova Amsterdã. Nova Amsterdã, então, fica a paixão dos holandeses, todo mundo vai para lá. E nessa leva foram vários brasileiros juntos, principalmente os novos cristãos, porque eles tinham sido expulsos, Portugal, perseguidos pela Inquisição. É um negócio impressionante, tanto que Nova York hoje é cheio de rua com o nome de brasileiro, de portugueses, Tá. novos cristãos. E aí eles chegam, essa ilha chamava Nova Amsterdã, ali eles montam essa cervejaria e começam a fabricar a primeira cerveja da América do Norte. Essa cervejaria que tinha rodado no Brasil, com La Fontaine, E era ele também lá, não? era ele também. Meu Deus. E aí eles constroem a cervejaria, essa Nova York então, depois aliás, Nova Amsterdã então, é conquistada pelos ingleses e deixa de chamar Nova Amsterdã e passa a chamar Nova York. E aí ele era Manhattan. E ali eles constroem a cervejaria, só que os índios Lenape, cuja ilha tinha sido vendida por eles para a Holanda na época por $24, Surreal. eles começam a dar flechada na cervejaria direto, né. Eles constroem um muro de madeira, cercando para proteger a cervejaria, né. Essa rua, então, passa a chamar Rua do Muro, ou seja, Wall Street. Cara, isso é surreal, Falcão. Então, gente, onde surgiu a primeira cervejaria da América do Norte, é onde é o maior centro financeiro do mundo hoje, A cerveja tá que mandando é o o mundo Wall Street. financeiro. Então a cerveja é tudo na história da civilização humana. Histórias de Marco Falcone. Já traz a segunda, por favor. Ô Falcone, você falou agora de Minas Gerais e falou de Wall Street. Tem uma história que você me contou de uma cerveja grande que nasceu em Minas Gerais que o Brasil inteiro conhece. E eu vou fazer uma introdução, que foi o dia mais aleatório da minha vida, você que me proporcionou. O Tomei Gosto começou fazendo passeios por cervejarias e coisas do tipo. Eu acho que parece que tá voltando a ter a oportunidade de a gente voltar a fazer isso, né. Aí um dia o Falcone me ligou: "Mário, vem aqui tal dia conversar comigo". Perfeitamente, vamos lá conversar. No que eu chego na Falck antiga, na Major Lopes, né, no que eu chego lá, eu sento e converso, a gente conversa o assunto que tinha que conversar, acabou o assunto: "Não, toma uma cerveja, fica aí". Falei: "Então tá". Mas no que eu tô sentado lá, quem que chega? O baixinho da Kaiser. Exatamente, foi mesmo. O baixinho da Kaiser aparece. Putz, eu tô na Falck, vou tomar uma Falck Beer com o baixinho da Kaiser. Não o suficiente. Quando eu tiro foto com o baixinho da Kaiser, olho para o meu lado, quem que tá do meu lado? Marcelo Oliveira, ex-técnico de Atlético, Cruzeiro, Vasco e vários outros clubes, ex-jogador do Atlético. Uma pessoa que eu aconteço por imitar, assim como eu imito Marco Falcone, eu imito Marcelo Oliveira, né. Eu velozmente gostaria de falar em ludopédio. E além de eu tirar uma foto com o baixinho da Kaiser, tomando uma Falck, o Marcelo Oliveira vira pra mim: "Vem cá, me imite para a minha família". Então, assim, num dia só, eu fui falar com o Falcone, bebi cerveja fresca, tinha novidade lá, que deve ser alguma das cervejas de hoje que na época era novidade. Hã? Tirei foto com o baixinho da Kaiser, imitei o Marcelo Oliveira com o Marcelo Oliveira. Mas a Kaiser é mineira? É. A Kaiser é um case
até mundial hoje. A Kaiser assim, realmente uma história surpreendente. Eu posso dizer que eu tive a honra de conhecer o fundador da Kaiser, porque quando eu comecei nessa intenção de formar cultura cervejeira, primeiro que eu tentei coisa que eu tentei fazer foi criar o associativismo. Por quê? Porque eu achava que as pessoas juntas poderiam ir mais longe. E aí, o que que acontece? Eu procurei o de Bebidas na época, que estava desativado, e o vice-presidente do de Bebidas na época era o Luiz Otávio Posses, que depois se transformou meu grande amigo. Luiz Otávio Posses era dono da Refrigerantes Minas Gerais. E ele descobre, que foi uma ideia fantástica, que surpreendentemente a Coca-Cola só tinha 8% de market share em Minas Gerais. Ele foi pesquisar, saber por quê, etc. Foi muito simples. Descobriu que a Antártica só vendia o Guaraná Antártica para quem comprasse a cerveja Antártica. É o velho caso da venda casada, né. Nossa, Aí ele tem uma isso é tão ideia, ele antigo e falou: tão "Puta, atual. se eu tivesse uma cerveja, eu desbancava a Antártica. Coca-Cola ia ganhar um market share violento, né". Uhum. Aí ele tem essa ideia, ele pega o avião, vai lá para Atlanta, procura o presidente da Coca-Cola em Atlanta e fala com ele, explica o caso, tal, tal, tal. Aí o presidente da Coca-Cola fala com ele: "Ô, Luiz Otávio, eu só tenho uma coisa para te dar". Tira a carteira do bolso, tira uma nota de $1 e fala assim: "É isso aqui que eu tenho para te dar". Ele ficou pé da vida, pegou o avião, voltou, juntou um pool de empresários, falou: "Vamos montar uma cervejaria". Conseguiram um terreno bom em Divinópolis, fez um quadro, botou essa nota dentro do quadro e colocou numa salinha fechada no escritório dele ali na rua Padre Odorico, Uhum. e esse quartinho ninguém abria o quartinho, para nada. Aí fundou a Kaiser, foi um sucesso absoluto no Brasil. Gente, estou falando de 1982. Ah, eu tinha 1 ano. É, 82 ele fundou a Kaiser. E aí, resultado, a Kaiser começa a vender violentamente no Brasil inteiro e vira um case de sucesso absoluto. Aí o presidente da Coca-Cola fica louco lá, né, vendo o dinheiro que ele tinha perdido, que ele podia ter entrado de sócio, né. Aí ele manda os caras fazer uma proposta para comprar a Kaiser. Aí os caras desceram do avião, foram lá, ele recebeu eles no escritório da rua Padre Eudorico. Cara: "Não, nós queremos comprar, que não sei o quê, tá, 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 tá". Luiz Otávio foi lá, abriu aquele quartinho, estava há muitos anos fechado, abriu a porta e falou: "Tá vendo aquele quadro ali? É a única coisa que eu tenho para dar para vocês". E não vendeu pra Coca-Cola. Sensacional, não. E aí quando foi, em 1984, ele vendeu pra Molson canadense por quase $1 bilhão a Kaiser. Então, quer dizer, isso é um caso genial, é um case de marketing mundial, extremamente conhecido por todas as escolas de marketing do mundo. Até teve aluno meu que fez pós-graduado no Canadá, nos Estados Unidos e tal, conhece o caso. Luiz Otávio hoje é um empresário de alto sucesso, é dono da cachaça Vale Verde, Uhum. fundou uma grande fazenda com mini zoológico, defensor de todos os valores importantes que nós temos aí. Então, é realmente uma história impressionante. Se a gente conversasse mais 24 horas, eu teria mais 1 milhão de casos para contar. Eu só digo que na última posse de diretoria, que foi em 97, do Cid Bebidas, quando eu encontrei com o Luiz Otávio na entrada da Fieng, a gente tinha que subir uma escadaria, ele estava com uma bengala, eu falei: "Ô Luiz Otávio, você que é um cara forte desse jeito, por que você está com essa bengala?". "Não, porque eu fui visitar uma fazenda minha, quando eu atravessei o arame farpado, que eu pisei no chão, a sucuri me mordeu aqui". Falei: "Pô, você tá mordido de cobra, em vez de estar no hospital, você tá aqui na posse, pô". Então o cara é Não para, né, valentíssimo, Falcone? é um amigo muito querido. Ó, que história importante, isso aí é surpreendente. Não só pelo empreendedorismo,
Aham. como tem pelo protagonismo, porque a gente que é mineiro tem uma síndrome de vira-lata, né, Falcone? É impressionante, né, Mário? Sem motivo, porque os nossos valores são muito altos. Nossos valores são impressionantes em termos de gastronomia, nem se fala, né. Eu palestrava muito com Dona Lucinha, né, que era Uhum. dona do restaurante do mesmo nome. Hoje eu sou muito amigo da Marcinha, que é a filha dela, que está É tocando historiadora também, né? empreendimento, historiadora fantástica. E eu discursava muito com Dona Lucinha. E um dia eu ouvi ela contando o seguinte caso: que o mineiro, quando quer fazer bem feito, esconde atrás da montanha. Quando ele viu que ficou bom, ele sobe a montanha e levanta a bandeira. Bom caso. Se você tá vendo esse podcast e não sabe quem é Dona Lucinha é a fundadora de um dos grandes restaurantes de comida mineira do Brasil, se não o maior deles. É uma referência em Belo Horizonte, era uma referência no que diz respeito à comida Tem mineira. sede em São Paulo Tem também. sede em São Paulo também, mas Dona Lucinha é uma bandeira na gastronomia mineira, e que a gente fala de gastronomia mineira com muito orgulho, porque Belo Horizonte foi reconhecida pela Unesco como cidade criativa pela gastronomia. Então, isso acrescenta muito para nós. Eu vou abrir a segunda aqui, a gente até furou a ordem, Falcone, mas Sem problema. estamos aqui sendo felizes. Vou abrir aqui a Peregrinos, uma American Pale Ale, que já é da nova fase da Falk Beer, já é uma cerveja assinada pelo mestre cervejeiro Max Falcone. Max Falcone. Max Falcone, meu filho caçula, uma pessoa que sempre foi entusiasta, e muito estudioso também da cerveja. E depois que eu resolvi passar o bastão, ele hoje que toca a produção da Falk. Mas não que eu tenha passado o bastão porque eu estivesse cansado, nem nada disso. É porque eu tive que assumir institucionalmente algumas outras funções de liderança e de dirigência do setor, né. Hoje eu sou vice-presidente do Sindbebidas, que é o Sindicato das Cervejas e Bebidas em Geral do Estado de Minas Gerais. Fui escolhido para ser o presidente da FEBRACERVA, que é a Federação Brasileira da Cerveja Artesanal, e hoje assumo a nobre função, que me dá muito orgulho, de presidir a Câmara Setorial da Cerveja do Ministério da Agricultura em Brasília, que é quem faz toda a normatização, fiscalização e legislação da cerveja no país. Então a gente está à frente disso, numa gestão alternada entre a artesanal e as industriais, né? Os próximos, desde março desse ano que eu assumi, então até março de 2024, eu estarei aí dirigindo esse setor e tentando trazer muita inovação e muito crescimento ao setor da cerveja artesanal. Interessante isso, mas você fala de inovação, eu lembro de você contando o caso de Louis Pasteur, e esse podcast hoje está pouquíssimo bairrista de Minas Gerais, você vai perceber. Louis Pasteur e Santos Dumont. Ó, tem queijinho aqui se você quiser experimentar, sua cerveja tá aqui, eu vou colocar a Peregrinos perto de você, caso você Ótimo, muito queira. obrigado. Eu tô falando com o Falcone, assim, porque eu já conheci ele há algum tempo, não faço cerimônia nenhuma pra falar com ele, e que assim Claro. seja por muitos anos. Qual que é o fato comum entre Louis Pasteur, Santos Dumont, e já aproveita e faz a você já explicou a pasteurização, né, mas Louis Pasteur e Santos Dumont. Olha, o Santos Dumont, todo mundo conhece, muitos contestam que ele seja o pai da aviação, né, mas existe uma prova contundente que ele é o pai da aviação. Que tinha que ser um mineiro, né. Por E quê? como é que chama a roda do avião? Trem de pouso. Trem de pouso. Moleque. Mas fora a brincadeira, o Santos Dumont realmente foi uma pessoa surpreendente. Aos 7 anos, ele já trabalhava com o pai era um fazendeiro muito rico, um engenheiro que construiu várias ferrovias no Brasil, e ele era muito rico e teve as maiores fazendas de café. Era o maior exportador de café no Brasil, para vocês terem uma ideia, no final dos anos 1800. E nós estamos falando de uma época que a ferrovia escoava a produção de café, né. Total. Café de tudo, né, que se É. produzia aqui, né. Aí depois o Brasil mais tarde veio mudar sua matriz para Veio mudar matriz a matriz, rodoviária, isso já lá mais para a década de 40, 50, e agora a gente está querendo voltar a ter um voltar transporte a ter o ferroviário transporte ferroviário, que que é s muito mais que eficiente, seria muito né. mais eficiente, muito mais saudável para um país de dimensões continentais, né. Só Exatamente. um parênteses Como aqui, os Estados Unidos têm a sua base do Europa, progresso,
em né. cima das ferrovias, né. Assim, os Estados Unidos até de colonização também, né, Exato, rumo ao oeste, né. é. Eu estava outro dia numa conversa com um patrocinador do 98 Futebol Clube, do Rio Grande do Sul. Eles fabricam suco de uva e vinho, e ele explicou que caso ele transportasse o produto dele de lá para cá por via ferroviária, o custo de transporte seria 20% do que é hoje. Ou seja, ele paga 80% a mais, sem contar, infelizmente, o risco que o caminhoneiro É passa, enfim. extremamente relevante, Mário, E o caminhoneiro vai extremamente. continuar trabalhando com a matriz, ferroviária maior. A É, questão é que terão as corridas longas ainda, é, e em vez de ter só corrida muito longa, você vai ter corridas menores daquela cidade para o Porto Seco, que é onde o trem embarca. Então, a gente falar que o trem é sadio, não é ser contrário ao transporte rodoviário, né. No Brasil, a gente tem que explicar isso muito bem. As pessoas verdade. têm uma dificuldade imensa de compreender que, Um não né, rivaliza com o um não outro, eu acho rivaliza que é com um o outro. auxiliar do outro, E para o país seria muito saudável. é Mas verdade. Santos Mas Dumont. vamos lá, Santos Dumont então, ele consertava, ele já com 7 anos de idade, ele consertava as locomotivas, porque as fazendas de café do Henrique Dumont, que era o pai dele, elas eram surpreendentemente grandes, eles chegavam a sair de Ouro Preto, chegar até Ribeirão Preto, para você ter uma ideia, Fazenda, fazenda, corrida. corrida. Meu Deus. Então, assim, era absurdo. Ele chegou a ter 9 locomotivas na fazenda. Santos Dumont consertava os motores com Que 7 idade? anos, com 7 anos. É. Ele era impressionante. Então, quando foi em 1896, o Henrique sofreu uma queda de cavalo. Gostava muito de fazer aquele salto de cavalo com barreira, Uhum. caiu do cavalo e ficou paraplégico. E o maior médico da época era Louis Pasteur, né. Ele tinha descoberto uma série de coisas, entre elas inventou a vacina, né. A pasteurização da cerveja veio dele, como do leite também, por isso que chama pasteurização, vem de Pasteur. E então ele foi para a Europa consultar com o doutor Louis Pasteur. Então foi com a esposa levando o filho caçula, que era justamente o Alberto Santos Dumont. Quando chegou na Europa, Santos Dumont era rapazinho, tinha 15 anos, ele falou com o filho, falou: "Ó filho, vou te dar um montante aqui", devia ser alguma coisa assim, tipo R$ 5 milhões hoje. Troquinho? Falou com ele: "Ó, isso aqui você gasta com o que você quiser enquanto a gente estiver na Europa". O sonho dele era viajar de balão, porque estavam começando as viagens de balão, dirigíveis, né, Uhum. tudo mais. E ele pegou e ficou numa dúvida danada, porque só um dos fabricantes de balão queria cobrar dele tipo R$ 1 milhão para fazer um voo. Falou: "Ah, não vou fazer o voo não", porque ele achou um negócio que tinha inventado na época, movido a motor de vapor, que se chamava automóvel. Então ele comprou um carro chamado Peugeot, trouxe esse carro para o Brasil quando eles voltaram, e ele foi o primeiro ser humano da América Latina a andar de carro, na América Latina. Então ele era visto rodando nas ruas de São Paulo com o seu Peugeot, aos 15 anos. Então, assim, uma coisa absolutamente incrível, pouca gente sabe. Olha. Mas infelizmente o doutor Louis Pasteur consultou, viu que não tinha retorno, então o Alberto teve que ficar paralítico até o resto da vida, não durou muito. Quando foi em 1897, ele virou para o filho Alberto Santos Dumont e falou com ele seguintes palavras: "Meu filho, você vai para a Europa, você vai morar em Paris, já comprei um apartamento", ficava na Champs-Élysées, em cima do Maxims ali. É um mundo, hein, gente. É. E aí ele vai para a Europa com tudo pago, você vai ter dinheiro para o resto da vida e mais um pouco. Falou que ele não se preocupe com dinheiro, só se preocupe com uma coisa: o futuro do mundo está na mecânica. Então ele mandou, em vez dele fazer faculdade lá, ele contratou os melhores professores da França que iam no apartamento dele dar aula para ele. Que é Então isso? ali ele se formou em mecânica, em engenharia, de tudo quanto é jeito, o cara sabia fazer de tudo. Era uma coisa impressionante. E aí, essa é a relação dos 2, né, Aham. de Louis Pasteur com Santos Dumont, mas cabe dizer que, Santos Dumont, em 1901, consegue ganhar o prêmio Deutsch, que era um prêmio que um alemão concedeu a quem conseguisse dar a volta em 30 minutos na Torre Eiffel num dirigível. E Santos Dumont foi o primeiro que aplicou um motor num dirigível.
e ele conseguia direcionar a direção dele, direcionar a rota que ele faria. Ah, Então tá. ele conseguiu dar a volta na Torre Eiffel, e quando ele chegou no Campo de Bagatelle, Uhum. que aliás eu tive a oportunidade de visitar, tirei foto lá da estátua que comprova isso, e no Campo de Bagatelle ele chega exatamente com 29 minutos e jogou as cordas para o pessoal recolher o balão, né. Uhum. Ele tinha ganho o prêmio Deutsch, porque era 30 minutos, né. Deutsch não quis pagar. Por quê? Ele falou que até o balão chegar ao chão, tinha dado 31 minutos, Ah, que que foi uma sacanagem, sacanagem pô. danada. Sabe o que que Santos Dumont fez, Mário? Hã. O cara é inteligente pra caramba. Falou: "Não, tudo bem, o prêmio que você ia me pagar, que era 1.000.000 de não sei que moeda da época, era para remunerar 50% os meus mecânicos e os outros 50% para soltar do prego, ou seja, da penhora, todas as ferramentas dos trabalhadores da França". Aí o Deutsch não pôde deixar de dar o prêmio para ele deu e soltou mesmo, cara, ele virou o maior herói da França na época. Que isso? Le Petit Santos, que é como ele era chamado, porque ele pagava as rodadas todas de bebida lá no Maxims, na Champs-Élysées. Toda vez que eu encontro com o Falcone, ele aumenta essa história. Eu não sabia essa É densidade, não. verdade. E você me contou um caso uma vez de um garçom que era assessorista, acho que no Copacabana Palace. É. É uma passagem triste, mas que foi a última pessoa que viu o Santos Dumont com vida, né? Na verdade é o seguinte, Santos Dumont ele foi tendo uma doença degenerativa e foi muito importante, realmente tirou as forças todas dele. No final ele já estava com Parkinson, Uhum. e ele estava extremamente depressivo quando voltou para o Brasil. Então, em 1932 ele vendo os aviões da Revolução Constitucionalista, muitos dizem que aquilo deprimiu ele vendo os aviões passando em cima de Santos jogando bombas, né, mas diz que essa história não se confirma não. Tanto é que ele forneceu projetos para a Força Aérea francesa, de vários aviões bombardeiros, tal. Eu uma vez estava numa casa ali, não sei, algum lugar, acordei, assim, mais cedo, aí tinha uns livros num canto lá, falei: "Ah, deixa eu folhear, esse aqui é a Santos Dumont". E eu li que, numa passagem, não sei se com dirigível ou se já com Demoiselle, né, que seria a segunda aeronave dele depois do 14 Foi bis, 14 bis, né, isso. que um dia estava o presidente da França e ele, por homenagem, tirou o revólver e fez uma salva de tiros, né, e que a comitiva do presidente ficou preocupadíssima com aquilo, que ele estava numa posição privilegiada, e caso ele errasse ou fizesse alguma coisa, poderia atingir o presidente. E que talvez nesse dia a ficha dele caiu, e aquela invenção poderia ser usado com fins bélicos, né, É. belicosos, digamos Esse assim. fato específico eu desconheço. Eu sei que ele foi quando ele foi para os Estados Unidos encontrar o primeiro presidente Roosevelt americano, né, isso era no início dos anos 1900, ele prometeu um voo de balão para a filha do presidente. Então o presidente ficou extremamente preocupado e proibiu que ele fizesse esse voo, porque na época voar não era coisa de normal, Sim, né. sim. Mas ele realmente tinha algumas ideias belicosas nesse sentido, e então não procede essa coisa que causou o suicídio dele tenha sido, ter visto os aviões que ele Ah, inventou tá. passando, né. Eu sei que ele realmente sofria de depressão profunda, e ele morava com um sobrinho no Guarujá. E quando eles vão fazer uma caminhada na praia após o almoço, eles voltam para o hotel no Guarujá, e ele Então fala não é o Copacabana Palace, eu não, que não, é no até eu na minha Guarujá. cabeça errei isso Não, aí, não, desculpa. no Guarujá. E ele pede ao sobrinho que vá à recepção buscar as correspondências. E aí ele entra no elevador, e um rapazinho de 15 anos, que estava como o condutor do elevador, Assessorista. assessorista. Ascensorista chega no andar, deixa ele, e ali ele entrou no quarto, pegou uma gravata, enrolou no ventilador em cima, e quando o sobrinho chega ele já estava morto, né. Esse rapazinho, ele depois vem morar em Belo Horizonte, já velhinho, vai trabalhar na cantina do Lucas, Cena do que Lucas. fica no edifício Maleta, chamava Seu Olímpio. Sim.
Quem fez a entrevista com ele foi o escritor do livro definitivo sobre Santos Dumont, chamado Paul Hoffman, chama Asas da Loucura, Wings of Madness, do Paul Hoffman. Vale a pena ler esse livro. Então ele conta que ele entrevistou o seu Olímpio, e o seu Olímpio conta para ele que lembra direitinho dele deixando o Santos Dumont na hora, naquele andar, e depois ficou sabendo do desfecho trágico que foi o suicídio de Santos Dumont. Falcone, já vamos ter que chegar mais para os finalmente, que infelizmente sobrou assunto, o que é bom, porque aí eu posso trazer o Falcone aqui outra vez, e podemos fazer live, outra coisa também outro dia, porque ele tem muita história para contar. Mas qual que é o caso salvo pelo gongo? Olha, na Idade Média era muito comum as pessoas beberem bebidas em geral, tanto destilados quanto cervejas, em copos de estanho, né. E aquilo ali dava uma reação química, que é o óxido de estanho, Uhum. e que gerava uma doença que hoje ela é muito reconhecida pela medicina, que chama catalepsia. A Ah, catalepsia, ela causa um processo de hibernação no corpo. Então a pessoa estava andando, tomava aquelas doses dela, imagino que não seria uma dose educada, leve, né, pra nada época, leve, né. né, no copo de estanho, aquilo ali estava oxidado, a pessoa estava andando na rua, caía, né, Sim. caiu no chão. Todo mundo acudia, o coitado morreu, né, não achava sinais vitais. Uhum, Então levavam o cara, enterravam o cara, morto, né. uhum. Aí alguém lá falou: "Ô, meu Deus do céu, ficou um anel que nós esquecemos de tirar do dedo dele". Aí abriu o caixão estava todo arranhado, ou seja, o cara tinha acordado, na verdade não tinha morrido. A catalepsia. Daquela catalepsia, ela causa estado de hibernação, né. E aí o negócio ficou sério, porque estava acontecendo demais. Aí o pessoal resolveu que eles deviam dar um tempo, então eles colocavam uma mesa encostada na parede, o pretenso defunto ficava ali sentado, encostado na parede, Uhum. e eles esperavam 7 dias, uma semana. Hoje até isso hoje é costume na Europa, tá. O velório nasceu daí. Então ficavam velando a vítima para saber se ela não ia acordar. Inclusive uma vez quando minha mãe faleceu, eu estava com um colega do meu filho, do Max, lá em casa, um italiano. Uhum. Quando ele soube que ela morreu num dia, quando ele soube que ela ia ser enterrada no outro dia, ele ficou escandalizado. Falou: "Ó, mas ele não vai ficar 7 dias não?". Até hoje é costume na Europa enterrar depois de 7 dias. Bom, aí resolveram fazer essa vigília, né. Uhum. Aí o camarada lá teve a catalepsia, colocaram ele sentado na mesa, ficou 7 dias. Enterraram. Isso aqui já era, né. Uhum. Alguém lembrou: "Ah, ele tinha um dente de ouro, vamos lá tirar que já está na caveira, tal". Chegaram lá, o caixão estava todo Todo arranhado, arranhado. quebrado também. Falei: "Mas não é possível um negócio desse. O que nós vamos fazer agora?". Aí alguém teve uma ideia brilhante, né. Colocava no caixão, enterrava, mas colocava um barbante no pulso, Uhum. pendurado num sino em cima. Uhum. E ficava alguém por perto ali sempre vigiando, né. Aí um dia um desses acordou lá dentro e deu blam, 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 blam. Aí surgiu a famosa frase "Saved by the bell", ou seja, salvo pelo gongo. Cara, isso é até surreal de ouvir. Mas é a pura Isso é verdade. muito surreal de ouvir. Isso é completamente no mundo de hoje científico e tal, isso é Você imagina uma coisa completamente dessa? É porque surreal. na época não tinha equipamentos que podiam avaliar É. realmente a Não, condição a própria vital da respiração boca pessoa, a né. boca, se você parar pra pensar, É, eu lembro quando isso nasceu. é, Eu tenho 40, então isso deve ter, sei lá, 25, 30. é, Não, mais, deve ter, sei lá, 30 anos que existe isso. é, Mas não existia respiração boca a boca até então. verdade. Ô Falcone, o que é a coisa que irrita o mestre cervejeiro? Do público te perguntar. O que te irrita, assim, que você fala: "Não aguento ouvir isso, dá uma vontade". Mário, o mestre cervejeiro, por isso que eu sou muito feliz na minha profissão, é uma profissão que você vive tão feliz que poucas coisas te irritam. Ai, que bom. Tá? Poucas coisas, nós vivemos num mundo muito feliz,
Inclusive, tem uma frase do meu amigo Ronaldo Morado, que escreveu o Enciclopédia da Cerveja Larousse, Uhum. que ele fala que a cerveja é o maior lubrificante social que existe. Então, Eu repito essa frase sua direto. É eu dele, né, então, é né? dele, é Eu dele. repito E essa eu frase falo direto. muito sempre que é o seguinte: nunca você viu uma grande amizade nascer numa leiteria, né, então, mas numa cervejaria sempre você vai achar. E o que na verdade pode irritar é a pessoa que é radical, não experimentou e já acha ruim, Ah, tá. né. Então a pessoa fala assim: "Não, esse negócio de artesanal, tudo pode estar estragado, tal". E nós realmente tivemos um fato muito infeliz aí, de uma cervejaria que teve procedimentos errados, que gerou uma certa desconfiança no setor, mas logo nós provamos que não, que o setor pode confiar, porque é uma bebida que vem de 8.000 anos, nunca aconteceu na história da humanidade uma contaminação por cerveja, Com proporção como essa, né, né? uma proporção terrível, Ah, trágica, né. sim. Mas, a gente sabe o que que aconteceu, existem análises e laudos do Ministério da Agricultura que comprovam, né, que houve uma negligência ali naquele caso específico, muita gente que tenta dizer que houve uma sabotagem, etcétera, que a gente já tem comprovado que não houve. Então, eh, isso aí à parte, não tem nada a reclamar do setor. Eu acho que a gente conseguiu recriar no Brasil uma arte milenar, e é muito engraçado, né, Mário, porque, na Europa é muito comum você pegar gente lá que está na sexta, oitava geração, 10ª geração de cervejeiro, todo mundo pergunta: "Seu pai era cervejeiro também?" Eu falei: "Não, a minha aptidão com cerveja partiu do zero, eu que comecei, e agora que eu estou repassando para a segunda geração". Isso é muito louco, Falcone. O Bruno da Academia do Café teve aqui. Aham. Ele é a 4ª geração de café, a filha dele, a Júlia, e é até campeão brasileira de brewing, que é um dos métodos de extração de café, é a 5ª geração. É. E a gente tem quase que vergonha de falar isso, né? "Não, eu sou a 4ª geração de café". Não, pô, sou a 4ª geração, Pô, isso produtora de devia dar uma café, bebida glória, que um vai para o orgulho mundo muito inteiro. grande, né. É, a gente tem esse valor invertido. Agora, o que que é mais prazeroso, fazer cerveja ou beber cerveja? É uma disputa muito difícil de ser decidida, porque normalmente o cervejeiro, quando está fazendo a cerveja, ele está degustando, porque, o cervejeiro artesanal principalmente, ele está envolvido com produção de vários tipos de cerveja, Uhum. e ele tem que liberar tanque, então isso é tudo análise sensorial. É uma coisa que você, aliás, desenvolveu muito bem, você foi treinado aí pela academia, né, Tentamos. e a gente está sempre fazendo aprovação. Você sabe que lá na FAUC nós temos, uma área de degustação e análise sensorial de cervejas. Sim. Esse espaço, ele é precioso, porque ali nós criamos uma série de eventos históricos, inclusive a primeira cerveja fabricada pela Confesse, que é a Confraria Feminina da Cerveja, né, que esse ano completa 15 anos, o aniversário Meu delas. Deus, tá passando tudo muito É rápido. muito rápido, né. É. Nós fabricamos a primeira cerveja da Confesse, e a receita inclusive é minha, com muito orgulho, e foi uma Belgian Dark Strong Ale, Parabéns. e ela foi analisada por uma série de especialistas, e ela superou a considerada melhor cerveja do mundo, que é a Westvleteren 12, que é a cerveja fabricada pelo Mosteiro de St. Sixtus, na Bélgica, e nós fizemos uma análise, a a pontuação total segundo o BJCP, que é o Beer Jury Certification Program, Programa de Julgamento e Certificação de Cerveja, ele considera 50 pontos o valor máximo, né. Então, a cerveja Westvleteren 12 ficou com 49 pontos. E quando nós abrimos a venda, vamos dizer assim, a Conceição, que é a primeira cerveja da Confesse, por isso ela ganhou esse nome, que significa concepção, Ó. primeira cerveja que elas conceberam, né, Uhum. ficou com 49,5. Nu. O que essa mulherada gritava de alegria e de surpresa, mas realmente foi uma coisa muito especial, muito, assim, fantástica, e que nos enche de orgulho de ter feito parte dessa história e tá fazendo aí, né, da cerveja no Brasil.
estamos escrevendo. Qual que foi eu vou usar um termo aqui novo, qual que foi o rolê mais aleatório que a cerveja te proporcionou? Qual que foi o dia que você estava num lugar fazendo alguma coisa em função da cerveja, e você falou assim: "Meu Deus, como é que eu vim parar aqui? É pela cerveja". Qual que foi esse dia pra você? Ô Mário, eu tenho alguns momentos muito felizes, primeiro falando de Brasil mesmo, né, estava, por exemplo, lá em Manaus, a confraria da cerveja lá me chama para fazer uma cerveja com eles. Eu estava no Espírito Santo, tive que adiar a passagem para fazer cerveja com o pessoal. Mas eu tenho grandes amigos aí em outros países, e meu filho, o Thiago Falcone, que é mestre cervejeiro da Brussels Beer Project, na Bélgica, me levou em lugares fantásticos. Eu me lembro, inclusive, do Modelambique, onde, na época, eu apoiava o programa da Fabiana Regui, que era o Pão e Pão e Cerveja, cerveja, sim. e eu fiz a entrevista com o Nassim, que era o maior provedor e cuidador das cervejas Lambic belgas. E ele me ofereceu uma tarde de degustação, onde eu fiz a entrevista com ele. Aquilo foi muito inusitado. Eu tive no mosteiro, da Orval, por exemplo, que foi uma coisa incrivelmente fantástica. Então, assim, é difícil definir um momento absoluto. Eu posso dizer que eu tive momentos fantásticos, mas o meu orgulho grande mesmo foi com as turmas que eu formei na Academia Sommelier de Cerveja, junto com a Fabiana Regui, porque a gente via satisfação na cara das pessoas, a gente sabia que a gente estava formando cultura, formando história e dando uma oportunidade de um novo rumo para muita gente. Então, eu destaco isso aí como o principal. Eu fico feliz em saber, eu sou aluno da 8ª turma da Academia Sommelier de Cerveja, né, ainda com o Marco e a Fabiana. Pô, que orgulho saber, que bom saber que sua realização passa por nós então, e tô fazendo o possível para espalhar a mensagem. Antes da última pergunta, eu quero só falar com você que está nesse podcast, se você está no YouTube ou nas plataformas de áudio, o YouTube do Tomei Gosto tem uma série de vídeos com a Falk Beer. Então, o Marco Isso. Falcone, fundador da Falk Beer, caso você queira assistir, são vídeos muito bonitos, né? Porque foi a gente que fez, mas eles ficaram muito bonitos. E eles são tanto quanto bonitos quanto elucidativos também. Então tem um pouco da história, ele fala um pouco mais sobre a IPA, a IPA, outras cervejas que a casa produz, a tradição de pai para filho, que é uma coisa muito bonita. O Falcone falou sobre isso aqui, mas uma vez materializada, você vê a cara dele, dos irmãos dele, e depois dos filhos e sobrinhos, né, que estão lá trabalhando. Então, é uma materialização disso que ele falou, né, ele falou sobre isso aqui, mas no vídeo você vai assistir. Então vá ao Tomei Gosto, tem uma série lá, Falk Beer, são 5 ou 6 vídeos muito bonitos. É vídeo bom pra você ver em casa sábado à tarde, assim, depois do almoço pra você ver ali. Se você ouve esse podcast enquanto tá cozinhando, eu sei que muita gente gosta de ouvir o podcast Tomei Gosto fazendo almoço de sábado ou de domingo, não deixe de assistir essa série. Tem lá o Falcone, tem o irmão dele, a irmã, filho, sobrinho, enfim, papagaio. Pergunta final e o Falcone voltará sobre o assunto aqui, graças a Deus nós vamos poder ter várias outras entrevistas. Falcone, fala pra mim. Refeição perfeita com a companhia perfeita no lugar perfeito. Isso é a melhor pergunta que se podia fazer, porque muitos me perguntam qual que é a minha cerveja favorita. E ela passa por essas 3 coisas e mais o horário do dia, né. Opa! Então, por exemplo, de manhã que eu digo é a partir de 11 horas, né, Sim. que é o horário racional para se começar a tomar uma cerveja. Não é meio-dia? Não, muitos acham que é às 8, mas eu prefiro começar às 11 para autocontrole. Ah, entendi. Não, perfeito, claro. Até porque 11 tem uma certa lógica, porque 1 hora antes do almoço, então é o tiragosto ali, né? É o Exatamente, é. tiragosto ali, É, a sim. gente pode começar com, assim, nesse momento com um bom queijo Minas, né, Uhum. que é um grande patrimônio nosso também, tomando uma Bohemia Pilsen, como a Diamantina, por exemplo. Sim. Então você vê teor alcoólico baixo, o queijo vai ser aquele efeito do pão com manteiga, né. Uhum. Então você tem o malte que é o pão, Aham. e o queijo que é a manteiga. Sim. Nós temos uma harmonização perfeita. Na hora do almoço, eu gosto muito de explorar uma cerveja um pouco mais alcoólica, principalmente se for uma carne mais gordurosa. Uhum.
Eu vou citar aqui uma Não, qual IPA, carne? Você tem que falar carne. Aqui é ok. refeição. Estou falando de uma costelinha Pá, de porco, panela, forno, churrasqueira. maravilhosa, cozida, assada no vinho, Pá. maravilhosa, com uma cerveja IPA, né, Hã. que é a English IPA da Falck. É a primeira no Brasil do estilo inglês a ter sido fabricada, né. Tem um Vamos vídeo dela também nessa série, assista. tem mesmo. Aí nós vamos para o happy hour, Tem? né. Happy hour eu já iria tranquilamente para uma Falck Ouro Preto, que é uma cerveja Schwarzbier, Uhum. feita com malte torrado, normalmente uma carne vermelha de tira-gosto, vamos dizer, um filezinho sangrando, Gostoso. delicioso. Filezinho é aquele na chapa, O na filé mignon panela? na chapa, Tipo um melhor. bifinho. É, mas também Gostoso. pode ser com queijo gorgonzola, que fica magnífico Bom também, também, tá. bom também. E vamos encerrar a noite com uma Falck Monasterium, que é uma Belgian Strong Ale Triple, com o queijo brie damasco, pra dormir Chatura. feliz. Oh, beleza. Que chatura, eu fui presenteado com uma, eu tenho até Falcone, a minha deve estar em casa, se bobear, ela no cerveja não vence, né, mas eu tenho tanto carinho com ela, É. e com a francesa de jabuticaba, Vivre. Vivre, que eu tenho medo de abrir elas, mas eu tenho que abrir e beber. Fantásticas cervejas. Marco Falcone, muitíssimo obrigado por ter participado dessa entrevista, desse podcast. Foi uma honra ter te entrevistado. Eu imagino que nós teremos mais oportunidades, mas estou muito agradecido. Sucesso para ti, sucesso nos fundos setoriais, nas câmaras nacionais. E vamos falar das coisas nossas com orgulho. Eu gosto muito de você. Um dos motivos é esse, porque o brasileiro, a gente, né, produz mais café no mundo, mas não sei se é vergonha, mas não fala do café. O Brasil tem várias questões superlativas de coisas que a gente é destaque, mas não se orgulha, né? A publicidade e tal, a gente não se orgulha disso. E você quebra isso. Não tô nem falando do mineiro, muito menos do Belo Horizontino, que é pior ainda. Tô falando do Brasil. Siga levando essa mensagem, siga sendo essa referência, siga contando as suas histórias, porque as pessoas precisam ouvir isso. Isso é muito bom. Foi uma honra ter te recebido aqui. Muito obrigado. Mário, eu não posso deixar de te agradecer pelo convite, porque você é um cara que abriu muito as portas da cultura gastronômica de Minas Gerais, tem divulgado isso para o Brasil e até para o mundo. Desculpe. E esse trabalho seu, ele vai ter muitos frutos para serem colhidos no futuro, então a honra e o orgulho é todo meu, e estou à sua disposição sempre que preciso, e vamos em frente. Como diria meu amigo Sadir Romrich, que foi o editor do programa Extramalte, Primeiro por entrevistado um desse mundo podcast. cerveja por um mundo cervejeiro melhor. Por um mundo cervejeiro melhor. Interrompi a frase do mestre. Muito obrigado, Falcone. Um brinde a nós. Viva a cerveja. Esse é o podcast do Amigo. Deixa eu servir. O que nós temos que brindar? Pera aí, ó. Vamos fazer o brinde final aqui. Gente, brinde é muito importante, tá, que é o quinto sentido da cerveja, né, que é a audição. Quando nós brindamos, nós vimos que o ouvido também participa da degustação. Um brinde a nós. Foi um prazer ter feito esse podcast. Foi uma honra. Se você gostou desse papo com o Marco Falcone, especialista em cerveja, ele falou agora do burgomestre Sadi Homrich. Ele é o primeiro entrevistado, não foi a primeira a ser postado, mas ele é o primeiro entrevistado. Ele, além de baterista da banda Nenhum de Nós, é consultor de cervejas, mestre cervejeiro, ele participa daquele reality show Mestre Cervejeiro, da Eisenbahn, Multishow, passa em todos os lugares. Tem mais gente falando sobre cerveja, tem gente falando sobre café, sobre vinho, sobre queijo, o Eduardo Tristão Girão, azeite, Ana Belotto, azeitóloga, água, Rodrigo Rezende, sommelier de água do Brasil. Se os papos que eu falei não estiverem em vídeo, eles estão em áudio. Você procure no seu agregador de podcast. Foi uma honra. Conta pra gente o que você achou dessa conversa, tá bom? Eu sou Mário Alasca, é só me procurar lá, @MárioAlasca_, no Instagram e Mário Alasca com K, no Twitter também. Esse foi o podcast Também Gosto. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.